Eu não sabia o que esperar quando aceitei a entrega daquela carga de arroz. A fazenda ficava no interior, num canto tão isolado que o GPS quase se perdia tentando achar o caminho. Mas, como todo bom caminhoneiro, eu seguia a rota, confiando que no final ia dar tudo certo. A estrada era de terra, cortando plantações infinitas e um céu que parecia pesar sobre a cabeça. Cheguei lá ao entardecer, o céu tingido de laranja e o lugar tinha um silêncio inquietante. Logo percebi que aquela viagem ia ser diferente. O fazendeiro que me recebeu era um homem velho, com o rosto marcado pelo tempo, mas o olhar... Aquilo me deixou desconfortável. Ele parecia ansioso para me despachar logo, não como quem quer se livrar de um problema, mas como quem teme o que a noite traz. Enquanto descarregavam o arroz, ele me puxou de lado, com um tom sério. Vá embora antes que escureça. As coisas por aqui mudam depois que a lua cheia aparece. Dei risada, mas algo na voz dele me fez sentir que não era só superstição. Fui o último a sair da fazenda, com a carga pronta e a estrada à minha frente. Já era noite e a lua cheia iluminava o caminho de terra. Era uma daquelas estradas onde o tempo parece não passar, e o silêncio só fazia o motor do caminhão soar mais alto. Tudo corria bem, até que eu ouvi um uivo distante, longo, que cortou o silêncio como uma faca. Meu corpo todo gelou. Pensei ser um lobo, algum animal perdido, mas o som parecia muito humano. Acelerei, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. Depois de uns minutos, os uivos voltaram, dessa vez mais perto. Eu tentei me concentrar na estrada, mas a sensação de ser seguido era inescapável. Olhei pelo retrovisor e vi uma sombra enorme se movendo entre as árvores, acompanhando o caminhão. Acelerava e o que quer que fosse acelerava junto. O medo começou a tomar conta de mim e eu só queria sair dali. A estrada parecia não ter fim, e o uivo agora estava tão perto que era impossível ignorar. Foi então que eu vi a coisa. Ela saltou no meio da estrada, parando bem à frente do caminhão. Fui forçado a frear bruscamente e o caminhão quase saiu da pista. Era uma criatura enorme, metade homem, metade lobo. Os olhos dela brilhavam num tom amarelado e os pelos escuros reluziam à luz da lua. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. A criatura me olhou, não como uma presa, mas como se estivesse me avisando de algo. Ela rosnou e, por um segundo, eu pensei que aquele seria meu fim. Mas então, ao invés de avançar, ela desapareceu na mata ao lado, como se tivesse apenas cumprido sua missão. Eu não esperei para descobrir o que mais estava lá. Acelerei o caminhão com tudo que tinha e segui em frente, ouvindo o eco dos uivos se perdendo na distância. Quando finalmente cheguei ao destino, minhas mãos ainda tremiam no volante. O fazendeiro não estava mentindo. O que quer que viva naquela fazenda à noite, é melhor não ser perturbado. Desde então, toda vez que a lua cheia ilumina o céu e eu pego uma estrada isolada, lembro daquele uivo. Algo me diz que naquela noite eu fui poupado por uma razão que até hoje não entendo. E aí, se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. Vou te contar uma história que eu nunca mais consegui esquecer. Não sei se foi sorte ou azar, mas naquela noite eu tive um encontro com algo que ninguém acreditaria, até acontecer com eles. Deixa eu te contar como foi. Eu estava voltando de uma fazenda depois de fazer uma entrega de mercadoria. Era quase meia-noite e, para variar, estrada de chão. Aquelas que mal tem espaço para o caminhão passar, só mato dos dois lados e escuridão. O único som era o ronco do motor e o barulho dos pneus na terra. Eu já estava acostumado a pegar essas estradas à noite, então nada me surpreendia mais. Pelo menos era o que eu achava. A coisa começou quando eu parei para ajudar um fazendeiro. O velho estava encostado na beira da estrada, com o carro quebrado. Ele parecia desesperado, então parei para dar uma mão. Enquanto a gente mexia no motor, ele começou a falar de um lobisomem que rondava a região. Eu ri na hora, achando que era mais uma dessas histórias que o pessoal do interior conta para assustar os novatos. Mas ele falava sério, com os olhos arregalados, como quem viu algo que não consegue esquecer. Depois de resolver o problema, ele me deu um conselho que até hoje ecoa na minha cabeça. Se você vir alguma coisa estranha na estrada, não para. Acelera e segue em frente. Não olhe para trás. Eu segui viagem pensando que era só uma história para meter medo em gente como eu, que passa por ali de vez em quando.
Mas enquanto eu ia avançando pela estrada, o clima mudou. A noite ficou mais fria e o silêncio mais pesado. Foi aí que eu vi uma sombra gigantesca no meio da estrada, parada bem no caminho. Os faróis iluminaram aquela coisa e eu percebi que não era um animal qualquer. A criatura parecia um homem, mas muito maior e com pelos grossos. Os olhos brilhavam num tom amarelado. Meu coração disparou e lembrei das palavras do velho. Acelera e segue em frente. Mas alguma coisa em mim hesitou. A criatura não fez nada, só ficou ali, me encarando como se estivesse protegendo alguma coisa. O mais estranho é que, em vez de atacar, ela deu a volta no caminhão, calmamente, e subiu uma pequena colina ao lado. Parecia estar patrulhando, como se me dissesse para seguir o meu caminho e sair dali logo. Senti um arrepio na espinha. Não sei porquê, mas tive a sensação de que aquela coisa estava me salvando de algo pior que se escondia naquela escuridão. Acelerei como nunca antes. Meu coração ainda martelava no peito, quando eu finalmente vi as luzes da cidade à frente. Nunca mais voltei por aquele caminho à noite. Agora me diz, você acreditaria se uma criatura dessas estivesse ali para te salvar de algo pior? Eu achava que não, até viver aquilo na pele. Vou contar uma história que aconteceu comigo e que até hoje não sai da minha cabeça. Se você acha que uivos no meio da estrada são só coisa de filme, se prepara, porque o que eu vivi foi muito mais real do que eu queria acreditar. Eu estava dirigindo meu caminhão por uma daquelas estradas de terra que cortam as fazendas lá no interior. Era final de tarde, o céu estava começando a escurecer e eu ainda tinha algumas horas de viagem pela frente. Sabe quando bate aquela sensação de que a estrada parece maior do que deveria? Pois é, o caminho parecia se esticar a cada curva. E para piorar, eu estava sozinho, sem nenhum sinal de vida por perto. De repente, bem lá no fundo da paisagem, eu comecei a ouvir uns uivos. Mas não eram uivos normais, tipo de cachorro ou lobo, sabe? Eram altos, distantes no começo, mas estranhamente assustadores. Só que eu sou daqueles que tenta manter a calma, sabe como é? Pensa que é só o vento, que os bichos da fazenda estão por ali. Só que quanto mais eu avançava, mais os uivos pareciam ficar próximos. Eu continuei dirigindo, tentando ignorar, mas chegou um ponto em que o som era tão claro que eu não podia fingir que era coisa da minha cabeça. O uivo estava mais próximo, e o pior, parecia que tinha mais de uma coisa lá fora. A estrada era apertada, cercada por mato alto, árvores escuras, e eu sentia que qualquer coisa podia pular na frente do caminhão a qualquer momento. Foi aí que a coisa ficou tensa de verdade. Naquele silêncio quebrado só pelo motor do caminhão, eu ouvi um barulho na lateral. Algo corria acompanhando o caminhão na escuridão, escondido pelo mato. E quando eu olho pelo retrovisor, eu juro que vi duas sombras enormes correndo junto. Era como se fossem animais, mas muito maiores do que qualquer bicho que eu já tinha visto por ali. Acelerei, tentando ignorar o suor que escorria pela testa, mas quanto mais eu apertava o pé no acelerador, mais rápido aqueles uivos chegavam perto. E foi então que, no meio do nada, eu vi. Uma criatura, ereta como um homem, mas com feições de lobo, surgiu na frente dos faróis. Ela olhou para mim por uma fração de segundo e pulou para dentro do mato. Eu congelei. Não sabia se acelerava ou se parava o caminhão de vez. O instinto foi acelerar, e rápido. Só que conforme eu deixava a criatura para trás, os uivos ficaram mais altos, como se viessem de todas as direções. Eu pensei em parar, mas quem em sã consciência pararia ali? Continuei acelerando até ver as luzes de uma pequena fazenda à distância. Quando finalmente cheguei, os uivos pararam e tudo ficou num silêncio assustador. Parecia que o pior já tinha passado. Mas toda vez que lembro daquela noite, eu fico com a sensação de que algo ficou me observando enquanto eu seguia meu caminho. E você, o que faria se ouvisse uivos assim no meio da estrada? Eu tinha deixado a carreta para ajustes naquela tarde, então estava só com o cavalinho, rodando leve pela estrada de terra. Era uma daquelas noites em que o silêncio parece ter peso, e tudo ao redor parece mais distante do que realmente é. A lua cheia brilhava no céu, iluminando o caminho à minha frente. E por mais que eu tentasse me focar no volante, a sensação de estar sendo observado não me deixava. Sempre fui um cara cético, mas naquela noite algo parecia errado. A estrada, normalmente tranquila, estava pesada, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão.
Quando virei uma curva, o farol do caminhão iluminou o mato alto ao lado. E foi aí que eu vi um vulto enorme se movendo rápido na escuridão, grande demais para ser um animal comum. Meu coração acelerou, mas continuei dirigindo, tentando manter a calma. Não queria acreditar no que vi, então acelerei um pouco mais, tentando afastar aquele medo irracional que começava a crescer no peito. Mas os ruídos começaram. Passos pesados acompanhando o caminhão, primeiro distantes, depois cada vez mais perto. Foi quando ouvi o barulho de algo grande batendo contra a traseira do cavalinho. Meu estômago deu um nó e eu senti o suor frio escorrendo pela testa. Olhei pelo retrovisor, esperando que fosse só minha imaginação, mas lá estava. Uma criatura enorme, metade homem, metade lobo, com olhos brilhantes fixos em mim. Ele corria atrás do caminhão, como se estivesse caçando, mantendo uma velocidade impressionante. Senti um arrepio na espinha e pisei fundo no acelerador. Mas não importava o quanto eu corresse, ele continuava lá, sempre a poucos metros de distância. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. A estrada de terra parecia interminável, cada buraco e cada curva me jogando contra o volante, mas eu sabia que não podia parar. O lobisomem continuava atrás, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. A cabine do cavalinho, antes um lugar seguro, agora parecia pequena demais para me proteger de qualquer coisa que estivesse lá fora. O som de garras arranhando o metal ecoava pelo caminhão, e eu sabia que estava correndo contra o tempo. E então, num último ato de desespero, desviei para uma estrada secundária, uma trilha mais estreita que eu mal conseguia enxergar. O lobisomem hesitou, e por um segundo eu pensei que tinha conseguido escapar. Mas quando olhei de novo pelo retrovisor, ele ainda estava lá, mais distante, mas ainda me seguindo. O que me salvou naquela noite? Talvez tenha sido a sorte, talvez tenha sido o fato de eu ter conseguido me manter à frente tempo suficiente. O que sei é que desde aquela noite, sempre olho para trás quando estou sozinho na estrada. Porque nunca se sabe o que pode estar correndo atrás do seu caminhão. E você, teria coragem de olhar para o retrovisor? Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.